Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que nos assistem hoje pelo YouTube da Casa Hunter. Meu nome é Paula Massai, sou responsável pela área de marketing e eventos da Casa Hunter e tenho a alegria de apresentar a segunda edição da MPS Week. E o mais importante, eu sou mãe de um raro Gabriel, hoje com 19 anos, no seu primeiro dia de trabalho. Então, hoje é dia só de comemoração. Já explico mais por quê. MPS Week, uma semana inteira dedicada às mucopolissacaridoses, um grupo de doenças raras que pertence aos eixos desse evento, JCR, Ultragenyx, Biomarin, Sigilon, Sanofi e Regenex Bio, e também com o apoio da Febra Raras, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. A live de hoje tem um gosto de prestação de contas, porque no ano passado prometemos a construção de um guia de manejo sobre a MPS tipo 2, a síndrome de Hunter, que leva o nome da nossa associação. Isto é, um guia que tem como objetivo responder às principais dúvidas relacionadas a essa doença. Dúvidas de pais e mães, cuidadores, como eu, que quando descobri a doença do meu filho, não sabia o que fazer, como fazer, para onde ir. São inúmeras perguntas que a gente se faz. E cá estamos para este momento histórico. Mas antes de passar à entrega, eu vou apresentar os nossos convidados com o maior carinho. Seja bem-vinda a doutora Carolina Fischinger, geneticista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o HCPA. Bem-vinda, doutora. Boa tarde, Paola. É um prazer estar aqui participando desse evento da live em prol a MPS Week, organizada pela Casa Hunter, juntamente com os meus amigos Deise Zanin e o Miguel Duarte Ferreira. Para mim é um prazer estar aqui passando um pouquinho, compartilhando um pouquinho o meu conhecimento sobre as mucopolissacaridoses. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Seja bem-vindo, Miguel Ferreira, diretor executivo da Latam, Life Science Consultants. Bem-vindo, Miguel. Muito boa tarde, Paola. Muito boa tarde a todos e a todas. Um gosto poder estar aqui com vocês, uma vez mais, a poder dar um pouco de um pequenino contributo para um evento de tremenda importância, para o fim a que se destina, o objetivo que busca, e será um gosto poder estar aqui com vocês a aprender sempre e muito, e claro, a poder partilhar um pouco da pequena experiência que tenho relativamente ao tema, e dessa medida, uma honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigado, Paula. Seja bem-vinda, caríssima Deise Zanin, presidente do Instituto Atlas Biosocial, paciente de MPS, integrante da Federação Brasileira das Associações das Doenças Raras e hoje, aniversariante do dia. Bem-vinda, Deise, um prazer enorme e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Paola, obrigada a todos que compartilham desse momento comigo na transmissão, sejam os colegas que vão discutir o assunto, colegas, porque estamos falando de um assunto muito importante, tanto para mim, quanto para a doutora, quanto para o Miguel também, que faz parte de um outro grupo, não colegas de profissão, mas sim de assuntos. É um prazer estar aqui nessa semana dedicada às mucopolissacaridoses. Obrigada pelo convite e pelo carinho. É meu aniversário, então, de presente, vou estar com vocês nessa tarde bem especial. Que ótimo, a gente que agradece. Bom, vamos começar, doutora Carolina. Em breve, a MPS tipo 2 estará no teste do pezinho ampliado, uma conquista de todos nós. Do ponto de vista médico, qual é a importância da construção de um guia de manejo? Bom, Paula, o guia de manejo, na realidade, ele auxilia, né, médicos e profissionais da saúde pela melhor prática clínica diante de um paciente com uma doença rara. Considerando a mucopolissacaridose tipo 2, né, bem como outras mucopolissacaridoses, condições raras, ter guias de manejo que auxiliem um profissional que está na ponta é um benefício no cuidado do paciente, entendendo que essas doenças elas têm um aspecto de manifestação multissistêmica, envolvendo vários órgãos e sistema. Então, não basta olhar o paciente somente por um aspecto, mas sim sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto da família, sobre a questão do aconselhamento genético,
que é tão importante também no cuidado do paciente. Eu sempre digo que um paciente com uma condição genética não é somente o paciente que nós estamos atendendo, e sim a família toda. Então, é importante um guia de manejo, e já temos alguns, né? O próprio guia do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, publicado pelo Ministério da Saúde, já dá algumas diretrizes sobre partes do manejo do paciente com mucopolissacaridose, mas de uma forma muito pragmática, no caso, muito sistemática. Um guia de manejo organizado, como esse organizado pela Casa Hunter, ele é um pouco mais suave, no caso, a gente poder olhar e qualquer profissional, um fisioterapeuta, um psicólogo, um assistente social e um médico entender o que a gente tem que cuidar no paciente em seu todo, não somente olhando aspectos específicos como coração, como pulmão, que são importantes, mas a gente tem que olhar o paciente como um todo. É verdade, a gente precisa democratizar a informação que a gente fala de uma linguagem que todos possam ter acesso e entender, né? Tirar essa parte técnica e deixar disponível mesmo para todos entenderem. Bem importante. Deise, você poderia nos contar os maiores desafios para quem tem MPS? E como você avalia a importância de ter um guia como este, principalmente para os pacientes e cuidadores? Certo. Eu posso dizer que atualmente nós vemos e vivemos muitas mudanças positivas para as MPS, porque eu sou paciente, como foi falado, e o meu diagnóstico foi há 18 anos atrás, fazem 17 anos que eu faço tratamento. Então, quando eu comecei, também vamos falar que o meu tratamento, meu diagnóstico foi apenas aos 20 anos. Então, teve toda essa trajetória de não se desconfiar da doença, mesmo eu tendo vários sintomas. Isso aconteceu comigo, acontece ainda hoje com pacientes que tiveram diagnóstico recentemente, mas o diagnóstico aconteceu na paciente porque a mãe insistia que tinha alguma coisa de errada com a filha, até fazer e até chegar no hospital de clínicas para o tratamento. Então, assim, ainda falta muita informação para quem está na ponta. É dificuldade, foi minha dificuldade, é uma dificuldade vista nos dias de hoje, e esse guia de manejo vai ser muito importante nesse sentido, que quem está na ponta, quem não tem tanto conhecimento sobre a MPS, possa ter informações básicas, de que se tem problema no olho, tem a mão em garra, ou uma desconfiança de uma artrite reumatoide, pode ser interligado e ser uma doença rara, a MPS, dentre outros tantos, como a doutora falou, questões de coração, pulmão. Então, é um grupo, né? São muitas coisinhas que podem determinar. E o guia de manejo, de forma simplificada, numa linguagem fácil, vai ajudar nesse sentido. Verdade, Deise, obrigada. Miguel, você teve a oportunidade de escrever um white paper, um artigo, sobre a realidade da MPS 2 no Brasil. Como um guia de manejo como esse pode auxiliar na mudança da realidade desses pacientes? Muito obrigado pela questão. Estou em crer que esta publicação é um elemento extremamente importante, sendo que será um de vários que já foram e muitos outros que terão que ser tomados, mas é um elemento determinante, creio, por muito daquilo que já vocês referiram, tu, Paola, com a apresentação, quando referes na necessidade que há de podermos conseguir comunicar com uma população diversa, de competências e capacidades de entendimento diferenciados e conseguir ter uma comunicação, uma linguagem de fácil entendimento. A doutora Carolina teve o cuidado de referir aqui o elemento de educação mais leve para os profissionais de saúde nas suas diferentes dimensões, e um dos elementos que foi referenciado no artigo que tu fizeste menção ainda há pouco, da necessidade que há de não só na fase inicial de educação e de formação dos profissionais de saúde terem a oportunidade de poder serem expostos e terem contacto com o conhecimento, mas depois ao longo de toda a sua caminhada com profissionais que têm necessidade de continuamente se ir educando, e obviamente este pode ser um elemento que é extremamente importante para esse fim, e eu creio que a Deise sintetizou
como paciente, quão importante é, na sua realidade individual, qual a diferença que poderia ter feito e que pode fazer para ela e para todos os outros que estão a viver e que poderão vir a viver, certamente que continuará a haver este tipo de situação no futuro e que será fundamental que haja a possibilidade de reconhecer e identificar e, com isso, dar oportunidade a agir. E permite-me, Paula, referir só aqui um elemento que me parece que é tão simples e, ao mesmo tempo, tão importante. O facto de passar a existir um guia de manejo escrito em português, acessível a 220 e muitos milhões de brasileiros e 250 e muitos milhões de falantes em português, é, em si, um elemento que, por si só, já justificaria o trabalho, o investimento e a dedicação que foi colocada para a construção deste guia e respondendo, se calhar, que era o que eu podia ter feito no princípio, de uma forma muito simples, fundamental, a publicação deste guia. É verdade, Miguel, a gente tem um país, né, bem enorme, a quantidade de... Bom, a gente fala agora em 15 milhões de brasileiros com doenças raras. Eu acho que o Guia de Manejo ele vem aqui para abrir, abrir uma porteira, vamos dizer assim, para que a gente possa se comunicar com essa família, com esses pacientes, com essa mãe, com esses médicos, não médicos, com todos, enfim, de uma maneira mais simples, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de todos. Deise, continuando falando desse mesmo tema, né, dessa construção, ao reunir o material para a pesquisa e construção do Guia de Manejo, foram surgindo dúvidas únicas, bem específicas. E uma das mais complexas foi traduzir, como a gente está falando até agora, né, em uma linguagem simples, temas altamente científicos, complexos, né, com doenças genéticas, por exemplo. Como você tem lidado com esse tipo de desafio no seu dia a dia, com os pacientes e familiares no seu instituto? Os pacientes, as famílias geralmente chegam assustadas pelo diagnóstico, né? Porque não é fácil você ouvir do médico, sair lá do consultório falando com a doutora Carolina, que é médica, fala de uma forma muito simplificada, mas é a médica falando, né? Então, eles já chegam para a gente apavorados. Primeiro que os nomes das doenças são enormes e parecem assustadores. Aí você fala mucopolissacaridose, ainda tem a divisão, tem lá o tipo, se é A, se é 1, se é grave, se não é. Então, eles chegam muito assustados. O que eu tento sempre fazer, seja para MPS, seja para outras doenças, é acalmar essas famílias, dizer que eles não estão sozinhos, que existe agora um apoio. Aí eu conto que eu também sou paciente, que eu vivi muito do que eles estão vivendo, faço todo esse acolhimento e passo a mostrar da forma mais simples possível, falando muitas vezes o que a doutora já disse, mas na linguagem da Deise, da presidente da associação, ou da Deise que é paciente, para que eles possam entender que existe um problema, que o nome é complicado, que os exames às vezes têm nomes difíceis, mas que tem uma solução e que fazendo o tratamento multiprofissional, o tratamento medicamentoso, quando tem, seguir a rotina de paciente é o que vai dar qualidade de vida, seja para o paciente, seja para os pais que chegam até nós, muitas vezes com dúvidas e bem apavorados com a condição e com o diagnóstico que recém tiveram ali no hospital. Eu falo do hospital porque a doutora Carolina é quem está mais próximo, mas a gente sabe que é assim em vários lugares do Brasil também, nessa parte do falar de uma forma simplificada para que o entendimento aconteça. É bem isso que você falou, acolhimento, né? A gente sabe, a gente conversa muito que na doença rara não é só o paciente, é a família, é essa mãe, esse pai, esse cuidador, todos adoecem, todos precisam de apoio, a parte psicológica. Então, realmente, essa equipe multidisciplinar é essencial, esse trabalho que você faz desde no seu instituto, parabéns, o acolhimento, né? E falando em acolhimento, eu queria pegar esse gancho para você ainda, Deise. Uhum. Bom, como vocês sabem, Casa dos Raros será inaugurada ainda esse ano em Porto Alegre. E eu gostaria que a Deise falasse um pouco da existência do centro como a Casa dos Raros, justamente para a gente ter esse acolhimento e
muito mais, né? Por favor, Deise, doutora Carolina, se quiser também complementar essa pergunta, eu deixo aberta para vocês. Deise. Certo. Bom, então, a nossa associação ela é parceira da Casa dos Raros, que é uma iniciativa da Casa Hunter, junto com o Instituto Genética para Todos, que é uma associação aqui de Porto Alegre, fundada pelo professor Roberto Giuliani, e vem, né, é a primeira da América Latina nesse formato, onde os pacientes e as suas famílias vão ter acesso mais rápido ao diagnóstico, então o diagnóstico precoce das suas doenças, chegando mais rápido ao tratamento, seja ele medicamentoso ou multiprofissional. Sempre que falar em tratamento, nem sempre é com o remédio, né? E sempre que a gente fala em equipe multiprofissional, é importante lembrar, vou aproveitar aqui, que precisa fazer as consultas, porque não é só uma coisa que vai fazer o bem para o paciente e, consequentemente, para a sua família. A Casa dos Raros também vem com a parte da pesquisa, o que é muito importante no Brasil, porque a gente ainda é muito limitado de acesso a novos tratamentos, novas pesquisas para as doenças raras, assim como a educação continuada para as áreas de saúde, parcerias e também o atendimento dos pacientes. Então, eu acho que vem a somar e a ajudar de uma forma mais simplificada também esse acesso, essas informações aos pacientes. E vão contar com a gente no que for necessário. Doutora Carolina, quer complementar? Eu acho que a Casa dos Raros ela vai ser um marco, né, no Brasil e provavelmente um exemplo também na América Latina. Nós temos usado o conceito doenças raras há alguns anos, né, e esse conceito ele tem ficado cada vez mais sólido, né? Mas a gente tem que transformar esse conceito de doenças raras em realidade. Eu acho que a Casa dos Raros ela vai realizar esse conceito das doenças raras, porque não é um local de adaptação ao atendimento de um paciente com uma condição rara. É um local que nasce para atender o raro, né? E Porto Alegre é um hub de saúde, né? Em que a gente tem inúmeros exemplos, tanto no desenvolvimento da genética médica no Brasil, né, em nome do professor Roberto Giuliani, que é um dos fundadores da Casa dos Raros, no sentido em que a gente sempre teve à frente no desenvolvimento de ideias, né, e agora à frente nesse piloto, né, que vai ser a Casa dos Raros, mas certamente já nasce cheio de orgulho, né? E a gente vai trabalhar bastante, né, para que a Casa dos Raros seja um ambiente acolhedor ao paciente com doença rara, que possa transformar essa informação tão complexa numa informação mais simples, mas que seja também um ambiente de pesquisa em que a gente possa desenvolver novos conhecimentos sobre esse imenso grupo de doenças raras, e que também seja um local de compartilhamento de experiências e de conhecimento, que é a parte de educação. Então, eu acho que o pilar, né, assistência, pesquisa e educação, eles são fundamentais hoje, quando a gente fala de condições genéticas raras, por exemplo, como a mucopolissacaridose, né, que é uma condição que, do ponto de vista comparativo a muitas outras, tem os seus avanços já, porque para a maioria delas a gente tem algum tipo de tratamento e tem também a semana toda dedicada à mucopolissacaridose. Então, isso é a parte que é interessante. A gente tem os dias de algumas doenças raras, mas veja, para a mucopolissacaridose a gente tem a semana já, né? Grande avanço. Miguel, você gostaria de comentar a importância desse centro num país como o nosso? Sem dúvida. E colocar aqui, se calhar, um ênfase que passa mais por um desafio acrescido, porque queria também pegar no tema do próprio guia de manejo e colar aqui com a Casa dos Raros, que é uma iniciativa absolutamente única na América Latina, e eu creio que é exatamente esse o pivô porque eu quero pegar. Tanto o guia de manejo como o exemplo que a Casa dos Raros é, e obviamente são dimensões totalmente distintas, mas complementares, são um exemplo fundamental para o muito
que a América Latina tem necessidade de ter uma referência e de servir de apoio a poder desenvolver iniciativas que, obviamente, possam extravasar para uma série de outros países na região que têm tantas mais carências que o Brasil tem, e nós sabemos que as têm, mas que, enfim, é sempre mais fácil lidar com os problemas dos outros, porque não são os nossos, mas vocês são, e é importante que tenham consciência disso, vocês são um farol determinante para poder iluminar tantos outros países, tantas outras famílias, tantos outros pais e doentes, pacientes que sofrem de doenças raras, que acho que é fundamental que vocês tenham essa consciência. E se me permites, Paola, acho que o primeiro pequenino passo que vocês poderiam talvez considerar dar é olhar para este guia de manejo e publicá-lo em espanhol, porque acho que isso, o que lá está, serve da mesma forma qualquer população, qualquer família no Brasil, como uma outra qualquer em qualquer outros países. Acho que você está muito certo, Miguel. Realmente, a gente tem que ter esse olhar também, inclusive com a Casa dos Raros, com o link que você fez do manejo, traduzindo para o espanhol, para a América Latina. Mas nosso objetivo mesmo, né, doutora Carolina, enfim, é que a gente tenha essa Casa dos Raros em todos os estados do Brasil, enfim, que a gente possa... E queria só... relembrar e salientar que a Casa dos Raros vai atender SUS. Muitas perguntas, a gente recebe essas perguntas, sim, vai atender SUS, convênios privados, enfim, é uma casa realmente para todos nós brasileiros, tá? Doutora Carol, a personagem central, chave para a construção do guia de manejo é o paciente e o seu familiar, né? Estamos falando disso. Mas outro elemento igualmente importante e extremamente importante para a realização desse trabalho é o médico. Pensando nessa relação médico-paciente, o que é necessário para melhorar a comunicação, de modo a facilitar o entendimento das doenças raras e as conduções dos tratamentos? Primeira coisa, eu sempre acho que é o conhecimento sobre a condição que a gente está tratando, né? A gente só pode tratar aquilo que a gente conhece. E aquilo que a gente não conhece, isso acontece na prática clínica, a gente deve buscar informações o mais científicas possíveis, tá? Porque as informações leigas estão disponíveis aí, a fake news, para tudo na vida a gente tem. Também tem fake news para tratamento de doenças e tem fake news para condutas terapêuticas, a gente sabe bem disso. Então, o médico ele tem que se munir da sua ferramenta principal, que é o conhecimento científico. Essa é a parte número 1. E o conhecimento científico ele é obtido através de artigos científicos, livros, né? E hoje eu até estava brincando com um dos meus residentes, ele estava com um livro, o livro do Sodubré aberto, deitado em cima dele, lendo. Eu disse, eu vou tirar uma foto tua, porque é uma cena tão linda essa, quando eu vejo um residente debruçado sobre um livro de erros inatos do metabolismo, eu tenho tanto orgulho disso, porque isso, para mim, é o principal, é ter o conhecimento. A partir do conhecimento, a gente tem que buscar a melhor prática junto ao paciente, né? E a partir dessa melhor prática, trazer o paciente também a esse conhecimento, conseguir transmitir para ele quais são as questões associadas à sua doença, para que ele também possa se munir desse conhecimento, porque esse conhecimento ele não deve ser somente do médico, esse conhecimento ele deve ser compartilhado com o paciente, com a família, com todos que estão à volta. Então, esse conhecimento ele é público, ele é democrático e ele tem que ser compartilhado. E eu tenho que proteger o paciente também de informações erradas, que muitas vezes pode acontecer e acontece bastante. E, nesse caso, se cria uma relação de confiança, que é entre o médico e o paciente em relação ao seu cuidado. A gente viu muito bem na parte das vacinas que tinham pacientes que tinham inseguranças em vacinar. Quando que eles tinham a segurança? Quando eles perguntavam a seu médico de confiança se poderiam vacinar. E o médico de confiança respondia, sim, você pode vacinar. Isso derrubava qualquer fake news, porque o paciente ia lá e vacinava. E por que acontecia isso? Porque havia uma relação de confiança. Então, quando há essa relação de confiança, qualquer notícia ou desinformação, ela desaparece. E essa informação de confiança, ela vem de conhecimento, ela vem de estudos, e ela vem da experiência clínica do médico também. Então, isso é uma construção. Não adianta a gente sair querendo fazer
da melhor forma possível, porque, de qualquer forma, mesmo como médicos, a gente erra, né? Então, a gente tem que compartilhar essa informação sempre com todo mundo. É verdade, é bem importante, sim. Acho que, assim, agora falando como mãe, eu acho que, assim, a relação médico-paciente, a confiança, a adesão ao tratamento, o pensamento positivo, o se cercar de boas, enfim, né, independente da religião que você tenha ou não tenha, eu acho que é um conjunto, né, para você enfrentar um filho com uma doença rara, porque essa mãe quer pegar a doença do filho e trazer para ela, né? O que a gente mais quer, não quer o filho sofrendo, né? Mas a gente sabe que a gente faz parte de uma família enorme e a gente tem, todos nós temos as nossas, como se diz, a gente tem que se municiar e respeitar todo esse ambiente para que tudo fique muito mais saudável. Então, realmente, para mim, a relação médico-paciente derruba qualquer fake news, com certeza. Eu sou bem testemunha disso. E até a gente tem um comentário do doutor Edushiro, não sei se eu falei certo, que ele fala... Primeiro, ele comentou da Casa dos Raros, que é fundamental no Brasil e na América Latina, e agora ele fala que realmente é fundamental a formação acadêmica sobre essas patologias raras ou treinamento investigativo, estudo e pesquisa para o diagnóstico para os profissionais da saúde. E aproveitando a fala do doutor Edushiro, desculpa, eu vou voltar na doutora Carol, que eu acho que essa pergunta, muitos pacientes, muitos familiares vão ficar bem antenados para poder ouvir a resposta. Hoje podemos dizer que as opções de tratamento para MPS II estão bem avançadas? Podemos dizer que temos boas alternativas, tá? Mas eu acho que a gente ainda tem alguns aspectos que a gente poderia avançar um pouco mais. Até porque, considerando que a história natural da doença, ela, por alguns aspectos, a gente conhece, mas mesmo quem trata mucopolissacaridose tipo 2 há muitos anos, sabe que há pacientes que apresentam características clínicas que divergem um pouquinho do que a gente comumente vê em literatura. Mas nós temos terapia de reposição enzimática, né? Nesse caso temos 2 tipos hoje disponíveis, uma das medicações aprovadas nesse momento no Japão, inicialmente, né, em estudos clínicos no Brasil. Temos a terapia de reposição enzimática aprovada no Brasil, que inclusive existe um PCDT disponível, um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas e a cobertura do tratamento pelo Ministério da Saúde. Isso modificou toda qualidade de vida, história natural dos pacientes também, aumentou a sobrevida, né? Isso já está bem demonstrado. E temos alguns estudos em relação à terapia terapia gênica, ainda em estudos. Nós estamos na curva, né, Paola? Não sabemos ainda o final. Vamos dizer que nós estamos subindo ali a curvinha do arco-íris, né? Mas a gente não sabe se o ouro está lá no fim ainda, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho. Porque são condições de apresentação ao longo da vida. Nós não vamos ter respostas tão imediatas, né? E, particularmente falando, mesmo com terapias mais avançadas, como a terapia gênica, ela também não vai ser a solução de todos os problemas, né? A gente sabe hoje que até no passado a gente falava, quando chegar a terapia gênica, nós vamos curar os pacientes, né? Hoje a gente sabe que para 5 terapias gênicas para doenças raras aprovadas no mundo, todas elas já mencionam. São terapias modificadoras de fenótipo, não são curativas. Então, eu acho que... e também a gente tem que pensar que é uma doença crônica. Nós não temos tratamento para diabetes, cura para o diabetes. Nós não temos cura para hipertensão. Nós não temos cura para obesidade. Nós temos tratamentos. E a gente, quando consegue modificar essa história, nós estamos felizes, porque o paciente está aumentando a sua sobrevida. Mas eu acho que nós temos muita jornada ainda para correr pela frente, Paola. Bom, mas não deixa, a gente tem avançado bastante, né? E trazer pesquisas para o Brasil, né? Que eu acho que é isso como a gente fala. Hoje eu digo assim para o paciente:
A gente informa o diagnóstico, e quando a gente informa o diagnóstico, a gente sempre, quem trata doenças raras como eu, a gente sempre tem o dilema: eu vou informar uma doença que tem tratamento específico ou eu vou informar uma doença que eu não tenho nada de diferente a não ser os cuidados clínicos? Eu vou dizer que hoje é confortável para mim dar um diagnóstico de mucopolissacaridose 1, 2, porque a gente tem um tratamento específico e ele já se mostrou que aumenta a sobrevida. Quando a gente está falando que o tratamento aumenta a sobrevida, me dá mais chances e mais tempo de conseguir coisas melhores pela frente. Mas é mais ou menos por aí. Obrigada, doutora. Miguel, eu só queria voltar um pouquinho, porque eu acabei não fazendo essa pergunta para você e eu acho importante ouvir. Na sua pesquisa, você também identificou essa necessidade de humanização da relação médico-paciente? Eu peço até desculpas de ter voltado um pouco, mas aqui a gente está num bate-papo, numa roda claro, de conversa. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho. Claro que sim. Não sei se no Brasil há uma expressão que as conversas são como as cerejas. Nós, em Portugal, temos esse hábito, porque as cerejas é um fruto que se partilha e, portanto, é natural que exista essa troca de vai para a frente, vem para trás. Sim, foi identificado esse elemento da humanização. Foi identificado esse elemento da humanização que é natural pela própria... Eu creio que, mais uma vez, enfim, não quero que sintam que eu estou a aproveitar o que as outras colegas de painel participam, mas parece muito rico. O que a doutora Carolina acabou aqui de referir como o facto de se sentir mais confortável de poder fazer um diagnóstico, ou dar um diagnóstico de MPS 1 ou MPS 2, porque já existe alguma opção terapêutica que ajuda à viagem, isso mostra quão desafiante é para o profissional de saúde, para o médico, confrontar-se com a família, com a mãe, e ser capaz de correlacionar-se naquele momento de lhe dar uma notícia tão desafiante, tão difícil, tão pesada, que é um ato de... Não é um diagnóstico para agora. É um diagnóstico para agora e para toda a vida daqui para a frente. E eu acho que é perfeitamente humano que qualquer um de nós compreende que perante um momento de tremenda fragilidade, emoção e dureza, qualquer pessoa tende a ter alguma necessidade de se defender e de se proteger e também com essa ideia também proteger o outro. E, portanto, é tão fácil percebermos isto se tirarmos este contexto da relação médico-paciente. E, portanto, sim, um ato como a publicação do guia de manejo, um ato como a criação da Casa dos Raros, são elementos tremendamente importantes para estabelecer canais de diálogo, de conversa, espaços e momentos de poder voltar a falar sobre ou de poder apresentar. E já agora, Paola, faço-te um pedido a ti. Deixa-me só voltar também um pouco atrás para reforçar aqui uma mensagem, uma ideia que me parece muito importante, e por isso é que também a quero fazer, que é... Há pouco também, tanto a Deise como a doutora Carolina referiu o momento de contacto com esta nova realidade. O quão brutal e violenta ela é. Esperar que alguém consiga, nesse primeiro momento, ouvir, escutar, reter aquilo que está a ser dito, eu acho que é perfeitamente de novo compreensível que não vai acontecer ali. Sim, vai acontecer ali, pelo óbvio que é que está a acontecer ali, mas tem que ir acontecendo ao longo do tempo. E, de novo, acho que também nessa dimensão o guia de manejo tem aqui um papel muito importante de poder dar mais um elemento, mais uma âncora para que a família possa, o cuidador possa, para que o médico possa regressar, rever, reler, apaziguar-se, acomodar-se com essa nova realidade e integrá-la. E por isso também parece que é extremamente rico e valioso esta dimensão que o guia de manejo tem. E eu sei que me desviei de outro tema, mas eu acho que respondi eu. Mas eu queria reforçar muito esta dimensão que me parece rica. Fez bem. Eu vou contar só um particular. Quando a gente fala a visão do paciente, o familiar, um dia eu fui com meu marido e meu filho na consulta e a médica dele fez uma pergunta, ela teve 3 respostas diferentes. A do meu filho, a minha visão e a do marido. Então, eu fico imaginando a doutora Carolina, quando recebe a família,
como é que ela, né, como é essa comunicação quando você, na mesma família, cada um tem uma visão do sintoma que meu filho estava sentindo. Ele falou o dele, eu falei o que eu acho, meu marido falou o que ele acha. Então, eu fico imaginando a doutora Carolina no consultório também, recebendo esses familiares com ânsia de informação e de querer falar, porque a gente quer falar o tempo todo sobre a doença do nosso filho, como melhorar. Então, essa relação realmente é bem, bem importante. Mas piscamos os olhos e já nos aproximamos do término desta live, e a primeira da segunda edição do Guia de Manejo da MPS-2, a Síndrome de Hunter. Mas antes de passarmos às considerações finais, eu gostaria de ler só mais uma ou duas perguntas, né, e comentários que a gente está recebendo no nosso YouTube. A Carla é mãe de paciente de MPS-2 de Minas Gerais, e ela fala da dificuldade de entender os materiais existentes sobre a doença. Tudo em inglês. Ela coloca também a dificuldade de conversar com os médicos, doutora, com os médicos. Doutora, a senhora acha que os médicos precisam melhorar esse diálogo, talvez no linguajar? E aproveito já a segunda pergunta, também nessa, é pai de paciente de São Paulo, que ele enfrenta dificuldades para acompanhar as pesquisas clínicas desenvolvidas para MPS-2, porque também é em inglês. Sem dúvida, né? Eu acho que há um gap grande, assim, um gap é um distanciamento, né, entre a linguajar utilizado pelo médico e o entendimento do paciente, né? Tanto é que, atualmente, eu tenho tido uma modelagem de atendimento que é um pouco diferente, que eu atendo o paciente, abro a porta e jogo no colo da Daisy, né? Para a Daisy transformar a informação. Ela sabe bem disso, né? Eu já abro a porta e digo, vem para dentro porque agora eu preciso de ti. Então, por mais que a gente queira transformar essa informação, simplificar essa informação, e particularmente eu me acho uma pessoa didática, muito. Na maioria das fazer uma vezes... parte? Pode. Quebrar o protocolo? É que hoje eu estou de aniversário, hoje eu posso. Pode tudo, Daisy. Não, é só para dizer assim que parece que eu vou estar puxando a sardinha para o assado aqui. Mas eu gostaria que todos os residentes que passam pelo Hospital de Clínicas aprendessem com a doutora Carolina esse amor que ela tem pelos pacientes. Verdade. Porque ela não é só nossa médica, ela é nossa amiga, ela briga pela gente, ela chuta a porta e não tá nem aí. Se precisar brigar, se precisar bater, ela vai bater. Então é nesse sentido. Ela é uma super médica e ela faz isso mesmo. Ela joga os pacientes no meu colo e eu tenho que dar um jeito. Mas a gente tem uma relação bem boa, né? Então agora Sim. Cortei o seu, mas é para dizer que é muito gratificante ter alguém como a senhora para cuidar dos raros aqui no Rio Grande do Sul. Que bom. E eu vou quebrar o protocolo de novo. É verdade. Precisamos, sim, de muitas doutoras Carolina, sim. Conheço a doutora Carolina, tive essa grande honra de poder estar mais perto dela quando eu fui para Porto Alegre e sei, acompanho o trabalho e realmente faz muita diferença para nós, pais, pacientes, faz muita diferença. Então, quebrei esse protocolo também. Vamos lá, doutora Carolina. Temos uma quebração aqui. Eu não quero. Obrigada, Miguel. Não, a Daisy faz aniversário e eu que ganho presente. Mas, enfim, mas eu acho que isso é um pouco da minha característica também, não são todos médicos que têm essa conduta mais afetuosa. Muitos médicos têm uma barreira protetiva dentro do seu conhecimento científico. E, no meu ponto de vista, a lição que eu tenho para dar é que o conhecimento científico ele fica mais bonito quando a gente coloca o amor nele, né? E o amor não destrói o conhecimento científico, ele só aumenta, né? Então, muitas vezes, esse posicionamento, né, de distanciamento acaba fazendo com que aquela questão que a gente tinha falado, que é a confiança do tratamento. Eu acho que o linguajar dos manuais, eles realmente são complexos, a gente tem que criar manuais mais simplificados, nós temos que usar o talento de muitas pessoas, né, que trabalham com essa informação, às vezes, mais visual. Eu acho que é muito importante, isso ajuda muito, quebra barreiras e quebra gelos, né? E o que eu faço, muitas vezes, eu acho que isso é uma coisa boa, eu falo, daí eu dou a voz para o paciente falar e eu libero ele para casa e digo,
você vai sair daqui com muitas perguntas, anote, e na próxima você começa a falar. E aí nós vamos tentar resolver essas dúvidas. Porque eu não vejo solução de tratar doença crônica se o paciente não entender a sua doença crônica. Sim. Não adianta eu dizer para o paciente lá fazer um ecocardiograma se ele não entender que tem problema nas válvulas. Não adianta eu pedir um teste de caminhada 6 minutos, porque ele vai achar, essa doutora é malvada comigo, quer que eu caminhe 6 minutos. Mas eu quero que ele entenda que o teste me ajuda a entender como é que está o tratamento dele. E aí ele faz parte desse processo. Eu não posso tratar um paciente que faz hipoglicemia se ele não me traz o controle das glicoses. É impossível. Então, o paciente tem que fazer parte desse processo. E aí vem a questão do empoderamento, que é muito importante, né? E a gente não pode esquecer que a maioria das doenças raras são degenerativas e progressivas, e realmente, se a gente não entende a nossa doença, e a gente fala, mas eu estou tão bem, mas a gente sabe que o médico está falando, e realmente a gente tem que ter essa relação de confiança, né? Então, vamos seguir o que os médicos falam, pegar na mão e aproveitar isso. Doutora Carolina, então, né? No coração. Bom, Deise, gostaria de ouvir suas considerações finais. Só para dizer que a gente também aqui na live tem médicos acompanhando, fico muito feliz de saber, um é o doutor Educhiro e o outro o doutor Elton, que estão acompanhando, são médicos, importante estarem aqui ouvindo essa nossa discussão, fico muito feliz e honrada. Deise, gostaria de ouvir suas considerações finais e, se possível, que você adiantasse suas expectativas agora, né, com relação ao lançamento do Guia de Manejo de MPS tipo 1, a síndrome de Hurler-Scheie. O que você, como paciente, adianta como pontos importantes que não pode faltar nessa próxima edição? Bom, vou começar então falando da expectativa, dizer assim que quanto mais simplificado, mais fácil vai ser o entendimento e melhor vai ser o entendimento das famílias, dos profissionais, porque a gente sabe que atualmente também tem muita coisa, os profissionais se sobrecarregam e nem sempre vão buscar, depois da sua formação, uma leitura ou algo para estar aprendendo mais. Seja ele o médico, seja ele o fisioterapeuta, pode ser até o agente de saúde, que é quem passa nas famílias para fazer as visitas. Então, que esse manual seja bem simples para que essas pessoas tenham um entendimento. Que o que eu falo sempre, precisa acender a luz de alerta. Se tem um monte de coisinhas, ou se já fez tudo o que era para o comum e não é o comum, precisa acender a luz de alerta. Então, os sinais, os sintomas mais comuns e singelos precisam estar descritos para que essas pessoas possam entender e possam buscar uma informação maior, um encaminhamento para o serviço de referência. Se foi para o serviço e não é nada, que bom, segue a vida. Mas se é, que ótimo que você vai conseguir iniciar o tratamento, fazer o acompanhamento com a equipe multiprofissional. E lembrando, a doutora Carolina pega na mão da gente, acompanha, mas ela é muito sincera, então não adianta, tem que andar na linha com ela, fazer os exames, tudo direitinho, porque tratar MPS não é só fazer infusão, e não é falar com a médica só para pedir laudo, e eu acho que isso a gente tem que levar em consideração, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em qualquer parte, a gente precisa desse controle, dessa rotina de tratamento para ter qualidade de vida e para seguir, para se incluir dentro da sociedade, poder estar nos ambientes e sendo alguém presente, alguém capaz de dar a sua contribuição no mundo de hoje. Tem razão, Deise, a gente acha que o médico não tem o sentimento, que a gente vai embora, mas os médicos sofrem, eu tenho certeza, sofrem com a gente, porque eles se doam, eles estudam, eles treinam, vê a doutora Carolina com seus residentes, estudantes, né, se doam tanto, e a gente precisa prestar atenção nisso, a gente tem que fazer o nosso tratamento direito, a gente precisa pegar no pé dos nossos filhos, sim, porque realmente faz toda a diferença. Miguel, como um dos envolvidos no desenho da estrutura do guia de manejo da MPS tipo 2, alguma expectativa com relação à construção deste novo guia? Você pretende construir um white paper, um estudo também para a realidade da MPS tipo 1 no Brasil? Pretendo, sim, senhora. Aliás, eu tive a honra de poder ser desafiado
para desenvolver não um white paper, mas um white paper sobre todos os MPS. Portanto, foi esse o compromisso que eu tive com o Tony, que é, não é sobre MPS tipo 2, é sobre todos. Eu disse, então está bem, então vamos a isso. E, portanto, sim, a MPS tipo 1 pretende fazer isso e pretendemos fazê-lo e fazê-lo exatamente com a mesma intenção que fizemos com o white paper da MPS tipo 2, que é publicá-lo em português do Brasil, em português de Portugal, em espanhol e em inglês, para que haja a maior possibilidade de dar visibilidade à realidade brasileira, no sentido em que é preciso, obviamente, alcançar todos estes objetivos. Volto a pegar numa frase que a doutora Carolina há pouco dizia, que se eu não sou capaz de diagnosticar, eu não sou capaz de tratar, e, portanto, eu primeiro tenho que ser capaz de reconhecer o desafio para poder atuar, e a Daisy dizia exatamente isso, que era pequeninas coisas, singelas, que vão fazer a diferença, e volto a dizer, parece que não, mas todos estes pequeninos pedacinhos, juntos, fazem um grande pedaço, fazem uma grande bola, fazem uma grande diferença. E da mesma forma que é preciso desenvolver este caminho aqui, neste caso, aí, eu aqui aí no Brasil, eu não estou aí agora, mas também é preciso dar visibilidade à realidade brasileira para fora, para, por exemplo, poder ter uma fonte de atração para ensaios clínicos, para estudos clínicos e, com isso, assegurar uma maior diversidade e alcance de acesso a tratamentos inovadores, e uma das melhores formas de o fazer é através dos ensaios clínicos, e a melhor forma de o fazer é dar a conhecer que existe uma realidade que tem condições de o poder fazer, e de novo vem a casa dos raros, e portanto sim, claramente há um caminho a percorrer, e nós queremos muito poder dar esse contributo. Paula. Uma grande contribuição, realmente uma grande contribuição. Doutora Carolina, alguma consideração final, por favor? Deixa eu ativar aqui. Eu agradeço por participar novamente aqui da live, né? A gente está compartilhando esse conhecimento, né? Aos pacientes que estão assistindo a live, a minha recomendação é que busquem as respostas dos seus médicos, mesmo que elas sejam difíceis, peça sem medo que o médico consiga traduzir para vocês a informação mais simplificada possível. Felizmente, em breve, a gente vai ter o acesso, né, ao guia de manejo, isso vai facilitar. É importante que os pacientes também leiam, que os adolescentes também leiam, que as crianças também leiam, para elas terem o seu autoconhecimento, né? Lembre-se que vocês são o foco de todas as atenções, vocês não são a ponta, vocês são o pedestal, né? Então, vocês não são pedestal, vocês são a ponta, né? Então, é bem importante ter essa noção. E aos médicos, né? Que a gente possa fazer um treinamento e pensar que o paciente não está do outro lado da mesa, ele tem que estar ao nosso lado, porque o sucesso da terapia depende um pouquinho dessa relação e da confiança que a gente estabelece ao longo do tratamento. Então, agradeço a todos, desejo uma boa semana ainda, e essa semana teremos mais uma live no Instagram da Sociedade Brasileira de Genética Médica, em que eu vou estar com a Daisy novamente lá, falando um pouquinho de mucopolissacaridose. Perfeito. Queria dizer para todo mundo que está assistindo a gente agora, daqui a pouco vai subir no site da Casa Hunter o guia de manejo, tá? Em instantes, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais e vai estar disponível no site da Casa Hunter. Bom, em nome da Casa Hunter, eu gostaria de agradecer a todos que participaram dessa live, do lançamento do Guia de Manejo de MPS Tipo 2. E aproveito a oportunidade para convidá-los a acompanhar as muitas atividades preparadas para a segunda edição do MPS Week. Entre as atrações dessa semana programadas, além dos posts e depoimentos de pacientes e familiares, temos ainda uma live especialíssima no dia 12 de maio agora, com o primeiro parlamentar com doença rara, Patrick Dornelles, paciente de MPS, o Tony, criador, né, da Casa Hunter e Febra Raras, também presidente da Febra Raras e Casa dos Raros, doutora Ana Maria Martins, geneticista do Instituto de Erros Inatos do Metabolismo. Além disso, esta semana estão programados a exibição de um vídeo sobre a jornada do paciente com MPS e uma pequena entrevista gravada com o professor Matthew Elwood,
diretor científico da National MPS Society, organização que promove ações de apoio, pesquisa e defesa de direitos dos pacientes com MPS nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Não percam, hein? Bom, você que nos acompanhou, muito obrigada. Agradecemos também aos patrocinadores que nos ajudaram a realizar esse evento, JCR, Ultragenics, Biomarin, Sigilon, Sanofi e Regenex Bio. O guia de manejo vai estar disponível daqui a pouco. E gostaria de dizer, quem está em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos uma ação de cartazes nos pontos de ônibus, tá? Com MPS, com um QR Code ligando para o nosso site da Casa Hunter para ter mais informações sobre o MPS, mas, por enquanto, só na cidade de São Paulo, é uma parceria da Casa Hunter com a Ótima Mobiliário Urbano, que gentilmente tem essa parceria com a gente, e a gente conseguiu ter pontos em São Paulo com cartazes de MPS. Persiga os sinais, né, Deise? Com a camiseta de Persiga os sinais da MPS, isso mesmo. Isso. Queria dar parabéns mais uma vez, você, Deise, uma querida, parabéns mesmo, que você muito, muito iluminada, que seja lindo para você sempre. Doutora Ana Carolina, de coração, Miguel, grande prazer estar aqui com esse trabalho importantíssimo de vocês, eu agradeço muito. Boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde, boa semana. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado, foi um gosto e um prazer. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.